Vamos iniciar nosso tapete do biscoito de gengibre de Natal. Estou usando aqui a agulha de 3 milímetros. Vamos começar fazendo o anel mágico e dentro do anel vamos fazer 11 pontos altos. Então, o anel mágico é assim. Nós vamos deixar uma pontinha aqui pra gente segurar. Vamos pegar o nosso dedo indicador e o dedo médio e vamos dar uma volta. A segunda volta a gente faz um X e segura com o dedo anelar. Vamos introduzir a agulha aqui, neste primeiro, puxar a linha e trazer aqui dentro. E nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dentro desse círculo que a gente fez do anel mágico, nós vamos puxar aqui 11 pontos altos. Então, vamos lá. Nós já temos um, né, que é da correntinha. 2, 3, 4. E nós vamos preencher esse círculo com 11 pontos altos. Cheguei aqui em 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, chegamos aqui no final. Vamos segurar aqui a parte de baixo, né, do nosso anel. E vamos puxar ele aqui, ó, que a gente consegue fechar ele, né? E vamos fechar o círculo aqui. Então, toda vez que a gente for fazer um círculo, o fechamento de um círculo, a gente vai introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando bem em cima da primeira correntinha. Um pouquinho difícil aqui. Aí, puxando assim nessa primeira correntinha, vamos vir aqui, pegar este ponto, dar uma laçada, né? E puxar aqui dentro. Fazer o contrário aqui, tá? Pra facilitar aqui o nosso trabalho. Agora, já fizemos aqui, dá uma puxadinha. Deixa eu só fechar aqui, pra ele não dar sinal de emenda. E vamos puxar 3 correntinhas, opa. Ó, 1, 2, 3. Aí, ele não fica com sinal de emenda, tá? Quero mais fechadinho, é só puxar aqui esse fiozinho de apoio, que a gente iniciou o nosso tapete. Quando eu fizer aqui a próxima carreira, eu volto aqui para iniciar com vocês. Nessa segunda carreira, o que eu deixei marcado aqui? Um ponto antes e um ponto depois aqui, ó, a marcação desse ponto aqui do meio, pra gente ver onde a gente vai começar a fazer as subidas de cada carreira, tá? Então, eu deixei marcadinho, então. Quando a gente fez a emendinha aqui, eu coloquei um antes, tem gente que coloca sempre depois, coloca um aqui antes e um depois, né? Então, eu coloquei num ponto antes e um ponto depois da nossa subida aqui. Então, fica a critério de vocês, né, da melhor forma que vocês acharem aí para poder marcar a subida das carreiras, tá? Então, vamos lá. Para cada ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos em cada ponto de base, tá? Então, aqui eu já tenho a correntinha, né, que a gente já formou quando a gente fez a emenda. E então, agora eu vou fazer novamente aqui um ponto alto dentro do mesmo ponto de base, então, contando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, próximo aqui, vamos fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Nessa segunda carreira, eu vou contar 24 pontos altos, tá? Contando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, quando eu terminar aqui, eu tenho que ter 24 pontos altos.
Chegamos aqui na segunda carreira, então nós vamos pegar aqui, invertido, e puxar aqui pra gente fazer um ponto baixíssimo, né? E aí, nesse ponto baixíssimo aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas, que a gente vai subir a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 1. Então, aqui eu vou fazer, né, já tem uma correntinha, e eu vou fazer o segundo ponto. Então, são 2 pontos no ponto de base. E aqui eu faço um ponto. Então, eu vou seguindo aqui a terceira carreira assim, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Opa! E um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, vai ficar 2 e 1, 2 e 1, totalizando aqui 36 pontos, tá? Então, 2 e 1, 36 pontos. Quando eu chegar aqui no final da terceira carreira, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da terceira carreira, então, agora eu vou pegar aqui, vou puxar do lado contrário aqui do nosso ponto, isso. Agora, nós vamos fazer aqui, correntinha de 3. E nós vamos fazer o seguinte, nessa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos. Opa, peguei errado, tá? A gente vai pegar aqui na cabecinha. Nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto no mesmo ponto de base e mais um ponto no mesmo ponto de base. Então, vamos de novo, 2 pontos, vai ficar 2 e 2, só que 2 dentro do mesmo ponto de base e 2 separados. Então, eu fiz aqui 2 dentro do ponto de base, agora eu vou fazer um ponto, intervalo, mais um ponto dentro do próximo, sempre no mesmo ponto de base, né? Então, vai ficar 2 e 2, só que 2 dentro de um mesmo e 2 sozinho. Agora, esse próximo aqui vai ser 2 dentro do mesmo ponto de base. Então, vou parar aqui só para mostrar para vocês a quantidade, tá? Então, olha lá, ó, 2 dentro do mesmo ponto de base e 1, e mais 1, 2 no mesmo ponto de base, 1 e mais 1 e 2 no mesmo ponto de base. Daqui a pouquinho eu volto para falar para vocês quantos pontos vai dar nessa quarta carreira. Então, chegamos aqui na quarta carreira e nós temos um total de 48 pontos altos. Então, a gente vai finalizar aqui pra gente começar a quinta carreira. Na quinta carreira. Opa, não foi. Deixa eu voltar aqui. Isso. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E dentro do mesmo ponto de base, fazer 2 pontos altos, tá? Aí, nós vamos, então, fazer uma intercalar de 3. A gente fez na quarta de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 sozinho. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 3 individuais no mesmo ponto de base. Então, 1, 2 e 3. Isso. Agora, nós vamos fazer 2 aqui. Então, vai ser 2 e 3. Mais 2 dentro do mesmo ponto de base. E 1 sozinho no mesmo ponto de base. 2 sozinho no mesmo ponto de base. E 3 sozinho no mesmo ponto de base. E agora, eu faço 2
dentro do mesmo ponto de base. Então, 2 e 3 individual, tá? Vou completar essa carreira aqui para dizer quantos pontos a gente vai ter aqui na quinta carreira. Bom, pessoal, chegamos aqui no final da quinta carreira. Nós vamos fechar aqui e já fazer uma correntinha aqui, que será o nosso primeiro ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto alto, para finalizarmos com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nessa sexta carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos e vamos contar 4 pontos altos em cada ponto de base individual. Então, vamos lá? Então, aqui, vou fazer aqui 1, eu já tenho 2, 3, e 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ter, estão 6 pontos altos aqui na sexta carreira, só que 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 1 ponto alto, somando 4, 1, 2, 3, 4 em cada ponto de base. O próximo aqui eu faço, então, 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir a nossa carreira, tá? 4 pontos altos individual em cada ponto de base, e quando nós chegarmos aqui no quinto, sempre assim, vai ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Chegamos aqui no final, então, da nossa sexta carreira, e nessa sexta carreira, então, eu vou ter 72 pontos na minha volta. Vamos começar aqui, então, fazer a sétima carreira. Uma dica importante é que cada carreira a gente faz um aumento de 2 e vai subindo. Se na minha sexta carreira eu tive 5 pontos de intervalo, em 4 pontos de intervalo, então na minha sétima eu vou ter 5. Vamos conferir? Então, eu faço uma correntinha aqui de 3. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a correntinha já conta, né? Ok. Então, eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora vamos contar 5 individual? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, eu faço o meu aumento de 2. Veja bem, o aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ele ocorre sempre no primeiro ponto da base que está de 2. Então, para você não perder, porque o tapete já vai ficando grande e para desmanchar dá um trabalhinho, né? Então, vamos lá, eu tenho 2 pontos altos no início, aqui no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou sempre fazer o aumento onde tá, olha, os 2 pontos de base juntos embaixo. Então, sempre no primeiro aqui, eu vou fazer o aumento. Se a sua volta não der o aumento no primeiro ponto, der no segundo, ou fica depois ou antes, você pode desmanchar que tem algum ponto errado, tá? Então, dá para você contar aqui. Então, aqui já fiz aqui os meus 2 pontos altos, eu vou contar 5 daqui para frente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Olha ele de novo aqui, os 2 pontos altos juntos. Então, eu vou fazer o aumento sempre no primeiro, tá? Quando eu terminar essa carreira aqui, da sétima, eu volto aqui. Chegamos aqui no fim da sétima carreira, já tá ficando grandinho o nosso tapete. E aí, nós vamos, então, puxar esta linha pra gente começar a fazer a oitava carreira. E nessa oitava carreira,
Nós vamos fazer da mesma forma. Deixa eu puxar para ficar mais ajustadinho. Então, vamos lá subir uma correntinha de 3. E aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, na 7ª carreira, eu tinha um intervalo de 5 pontos, né? Então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nós vamos ter um intervalo de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 pontos altos. Sempre vai ser assim, tá? Vamos lá, então. Então, já tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Contando com a minha correntinha, eu vou fazer 1, 2, 3, 6. Vamos contar os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer mais uma vez. Deixa eu soltar a minha linha. Cuidado para não errar, que o nosso tapete já tá ficando grandinho. E aí, você vai ter que voltar tudo no começo, tá? Então, vamos lá. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vamos começar a contar 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que nós vamos fazer os 2 pontos altos no primeiro ponto que tá os 2 pontos altos de baixo. Então, vamos colocar 2 pontos altos aqui. E essa é a nossa 8ª carreira. Olha como que está ficando o nosso tapete. Terminando a carreira, chegando aqui, voltamos novamente. Bom, chegamos aqui então no final da 8ª carreira e nós vamos começar aqui a 9ª carreira. Vamos fechar aqui com esse pontinho aqui e já iniciar aqui uma correntinha de 3 que nós já vamos fazer nosso ponto alto. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, já para iniciar a nossa 9ª carreira. Vamos lá, então. Aqui, nós vamos fazer 7 pontos altos individuais no mesmo ponto de base. E quando chegarmos aqui nos 2 pontos altos, que está no mesmo ponto de base, no primeiro a gente vai fazer 2, então é o nosso aumento aqui na 9ª carreira. Vamos juntos? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos nos 2 pontos altos que estão no mesmo ponto de base e nesse primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Opa, deu uma enroladinha aqui. Então, já fiz um ponto alto aqui e vamos fazer o segundo
que é o nosso aumento. Então, agora a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto de base até concluir aqui a nossa 9ª carreira. Não desanime, não desiste, seu tapete tá ficando lindo, vai ficar grande, bonito. E esse biscoito de gengibre pro Natal vai ficar top demais. Vai dar tudo certo. Vamos lá, terminando aqui eu volto. Chegamos aqui no final da nossa 9ª carreira e vamos começar a nossa 10ª. A nossa 10ª carreira. Vamos puxar essa linha aqui e vamos fazer aqui uma correntinha de 3. 1, 2, 3. E no mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto alto, que já contamos aqui com o nosso aumento de 2. Na nossa 9ª carreira, nós fizemos aqui 2 pontos altos e o intervalo de um ponto alto em cada ponto de base foram 7. Então, na nossa 10ª vai ser 8 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos começar. Vou pegar esse início aqui com vocês, né? Pra ficar mais fácil. Vamos lá, então, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos no finalzinho do 8º, então, nós encontramos aqui os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E nesse primeiro aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. Então, vamos fazer sempre assim, toda a volta da 10ª carreira. Não desanime, não desista. Vambora! Chegamos aqui no final da nossa 10ª carreira. Nosso tapete tá bem esticadinho, não tá emborcadinho. Então, é importante que vocês façam a contagem dos pontos, para que ele não fique emborcado, né? E perca a essência de estar bem redondinho, né? A beleza do tapete. Então, aqui nós vamos fazer a nossa 11ª carreira, já contando aqui com essa correntinha como ponto alto. 3, e no mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto alto, que é o nosso aumento de 2. Se nossa 10ª carreira, nós tínhamos 8 pontos altos aqui no intervalo do nosso casadinho de 2 aqui, então, nessa 11ª carreira, nós vamos ter 9 pontos. Então, vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E já começamos aqui o nosso aumento. Então, nesse primeiro, já vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, nós vamos seguir aqui a 11ª carreira. Tem que ficar bem esticadinho, tá? Então, lembrando disso. Se você vê que o tapete começou a fazer, assim, uma marquinha, né? Ficar com marquinhas assim, ó. Você pode desmanchar ou faça a contagem, porque algum ponto saiu fora, né? Ou tem pontos duplicados, ou está faltando pontuação. Então, quando terminarmos essa 11ª carreira, a gente volta para fazer a 12ª.